A minha mensagem desta noite, eu recebi um tempo atrás no WhatsApp de uma irmã pedindo que o presbitério desse uma palavra sobre isso, porque são muitas coisas que tem aí no meio da igreja, grupos familiares, interrogações, questionamentos. Então eu estou trazendo nesta noite com a seguinte pergunta: pode um crente salvo por Jesus perder a sua salvação? No retiro agora de 2018, retiro por época, né, do carnaval que nós tivemos lá no sítio do Nilson, o tema do retiro foi uma pergunta: quem é como o nosso Deus? E ao ministrar em resposta a esse tema, naquele retiro, eu respondi, ninguém é como o nosso Deus, porque o nosso Deus é o único que liberta e que salva, é o único que tem o poder de te libertar do inferno e te salvar para a eternidade com Cristo. E naquela ocasião eu falei sobre 4 passos no processo da salvação. 4 passos. Inclusive essa mensagem está no site da igreja, e seria até importante, se você tem interesse sobre esse assunto e que você não teve no retiro, dá uma olhada, ouça, porque lá está bem detalhado. Porque hoje, antes de eu responder essa pergunta, se um crente pode perder a sua salvação, eu quero de forma bem resumida, bem rápida, relembrar aqueles 4 passos que eu citei. O primeiro, eu falei sobre o arrependimento. Primeiro passo, se alguém quer ser salvo por Jesus. O arrependimento como sendo uma mudança na maneira de uma pessoa pensar, sobretudo em Deus. Pensar em Deus. Pensar em suas atitudes, e pensar nas suas relações com o próximo, com a sua vida secular, com o dia a dia. Um homem arrependido, aquele que um dia se arrependeu, ele passa por uma transformação em que há uma mudança completa no seu modo de pensar. Há uma mudança na maneira com que ele pensa, na maneira com que ele encara os problemas da vida. Antes do homem se arrepender, ele anda no seu próprio caminho, dirigido pela sua vontade. Ele faz aquilo que ele acha que ele deve fazer. Após o arrependimento, ele decide viver de forma diferente. Quando ele reconhece que ele é um pecador, quando ele reconhece que ele necessita de Jesus na vida dele, tudo muda. Agora, ele passa a fazer a vontade de Deus, ele passa a querer andar nos caminhos do Senhor, porque nesse momento ele fica convencido de que a vontade e a direção de Deus para a vida dele é a melhor coisa que ele tem. O segundo passo que eu falei foi sobre a fé. A fé como responsável em conduzir o homem à salvação, como sendo uma atitude pelo qual o homem arrependido, ele abandona a confiança em si próprio. Aquilo que ele pensava da maneira dele, ele abandona e passa a depositar toda a confiança de forma completa e exclusiva nas mãos do Senhor.
Agora é Jesus quem dirige a minha vida. É a Bíblia agora que eu creio. É aqui que está o caminho da verdade, o caminho em que eu devo seguir. Em terceiro passo, eu falei sobre a conversão, que é a palavra usada para exprimir o ato do pecador abandonar os seus pecados, abandonar a sua velha vida e seguir a Jesus. Normalmente a gente emprega essa palavra, conversão, para significar aquela primeira experiência que um dia nós tivemos com o Senhor. Primeira experiência do homem, quando ele abandonou a sua velha vida para seguir a Jesus. Entretanto, a conversão não deve ser vista como uma única experiência na vida de uma pessoa, na vida de um filho de Deus, porque ela deve repetir-se todas as vezes que o homem pecar e se afastar de Deus, porque o pecado nos leva a nos afastarmos do Senhor. E por que devemos nos converter todas as vezes, que erramos? Porque a conversão, irmãos, consiste no ato que todo momento que eu faço alguma coisa contrário àquilo que Deus deseja de nós, que nós nos arrependamos e nos voltemos para Ele. Isso é conversão, é mudança de atitude. Errei, me perdoa, Senhor, eu mudo, não aceito mais isso, dou uma guinada. É conversão. O quarto passo que eu falei, e último naquele retiro, foi acerca da regeneração. Regeneração, que é uma mudança radical, única e exclusivamente realizada pelo Espírito Santo de Deus na alma do ser humano, por intermédio da verdade da palavra de Deus, por meio de Jesus Cristo. É uma mudança. Regeneração, ela produz uma mudança tão radical na consciência do homem, que ele passa a se sentir como uma pessoa diferente, uma nova pessoa. Eu acho que quem é crente aqui já experimentou isso. Nossa, eu pensava assim sobre isso, agora não penso mais, isso mudou. Como pode ter mudado? É essa mudança que o Senhor faz no seu interior. A visão de Deus, a visão da vida cristã que eu tinha ontem, já não é mais a mesma hoje, totalmente diferente. Então, irmãos, no arrependimento, o homem se torna consciente do seu pecado. Ele reconhece que ele é um pecador, ele se arrepende. Ele reconhece o seu pecado, se vê condenado diante de Deus. E aí ele se arrepende. E na regeneração, ele se torna consciente da obra de Jesus no Calvário. E se contempla agraciado por Deus, porque Deus o transformou. E hoje, eu quero acrescentar mais 2 passos a esses 4. Arrependimento, fé, conversão e regeneração, porque acredito ser de fundamental importância para que nós entendamos, para a nossa compreensão, se um crente pode perder ou não a sua salvação. Vou colocar aqui como 5º passo a justificação. Paulo, em Romanos 3, no versículo 23 a 24, ele diz assim, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. E no verso 28 ele diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé
independentemente das suas obras. O homem foi destituído da glória de Deus, lá no Éden, após o pecado original. O que é justificação? Justificação é um ato de Deus, em que Ele, por pura graça, por sua graça, Ele declara o homem regenerado, aquele homem que Ele o regenerou, Ele declara esse homem livre da condenação e restaurado à sua presença. Paulo deixa essa questão bem clara de se entender, quando ele diz lá em Romanos 8:1, agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E no verso 4, na segunda parte do verso 4, ele diz que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se você anda segundo agora o Espírito de Deus, porque você se arrependeu, porque pela fé você se converteu, porque o Senhor te regenerou verdadeiramente, e agora você foi justificado, agora Deus te justifica dizendo, sobre você agora não existe mais nenhuma condenação. A justificação, da mesma forma que a regeneração, acontece quando o homem crê em Jesus. Quando ele crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, elas acontecem ao mesmo tempo. Antes de crer em Jesus, antes de você crer, o homem natural, o homem pecador, está debaixo da condenação. Quando essa pessoa crê, Deus o declara livre dessa condenação. Nenhuma condenação há mais sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Na regeneração, Deus efetua uma mudança radical, e na justificação, Deus apenas te declara como justificado. Deus não pode mais te condenar, porque um dia você caiu. Como exemplo disso daqui, para a gente entender, talvez de uma forma mais clara, eu quero falar sobre a justificação do ponto de vista da lei. Um exemplo. Rogério, como advogado aí, a entender muito bem. A lei, a nossa lei, só pode condenar as pessoas que estão vivendo fora da lei, que a gente chama, os transgressores da lei. O criminoso, ele só é condenado porque no ato da infração que ele cometeu, ele fica fora da lei. Essa é a única situação em que ele pode ser punido pela lei. Só. Sobre você que está aqui, sobre mim, não pesa nenhum tipo de condenação, creio que não esteja pesando sobre nenhum. Mas se amanhã eu matar alguém ali fora, ou eu cometer um roubo, eu estarei transgredindo uma lei, e aí eu serei passível de ser punido pela lei. Para as pessoas que estão vivendo dentro da lei, porque andam em conformidade com ela, é a lei totalmente impotente para nos condenar. Para nos condenar. Pesa alguma condenação na justiça hoje, por algum de vocês aqui, se estiverem limpos? Se estiverem andando de acordo com a lei? Não. Então, irmãos, assim, dessa mesma forma, é a condição do homem perante Deus. Da mesma forma, os que estão no mundo, os que estão fora de Cristo, são os que estão fora da lei. E por conseguinte, estão naturalmente debaixo de condenação. Os que estão no mundo, os que estão sem Cristo. Jesus diz lá em João 12:47, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Salvar de quê? De que Jesus veio nos salvar?
da condenação eterna, inerente ao homem que foi destituído da glória de Deus, aquele que ainda se voltou para o Senhor. Os que estão em Cristo são os que estão vivendo em conformidade com a lei, e por isso eles não podem ser condenados. E essa é a garantia que nós temos, que eu li há pouco: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque estamos o quê? Andando em conformidade com a lei do Senhor. Então, irmãos, de tudo o que nós falamos acerca da salvação, do homem até aqui, arrependimento, a justificação, do arrependimento, até a justificação, nós podemos resumir tudo isso em uma frase, que se encontra em 1ª carta de Tessalonicenses 5, do verso 9 a 10, que diz assim: Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Tudo isso podemos resumir numa união com Cristo. Do arrependimento à justificação, é o homem unido a Cristo. No ato do arrependimento, o homem abandona o pecado e pela fé ele se converte a Jesus. Na regeneração, o homem recebe de Deus uma transformação radical na sua consciência. E pela justificação, nós vemos que o homem é justificado em Cristo Jesus. Tudo isso nada mais é do que ser um com Cristo. Ou o que Paulo diz lá em Gálatas 2:20: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. É ser um com Cristo. Já não sou mais eu. Eu agora tenho um relacionamento íntimo com o Senhor. Podemos entender aqui, irmãos, que a pessoa, ao tornar-se um crente ou um filho de Deus, ele une-se a uma nova e inseparável relação com o Senhor. Isso não é separado, não se consegue separar. É uma união perfeita. Tornar-se crente, irmãos, não é aceitar uma crença religiosa. Não é aceitar um rótulo de evangélico, ou unir-se a uma igreja, mas é estabelecer uma relação íntima e vital com Jesus, que é a fonte da vida espiritual. Ele é a fonte. Ele diz lá em João 4, a vida estava nele, e a vida, João diz, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Jesus é a vida. Sem ele nós não somos nada. Os que não têm essa união com Cristo não são crentes. Se você não passou pela conversão, se você não foi regenerado verdadeiramente, se você não foi justificado por Jesus, você não é um crente. Não me interessando se você carrega a Bíblia, ora, faz o que for em nome de Jesus. Você não é. Separados de Cristo, não há vida espiritual. Só aquele que está unido com Ele. Não há vida, porque segundo o que nos ensina todo o Novo Testamento, o crente, irmãos, é alguém, 7 coisinhas, é alguém crucificado com Cristo, morto com Cristo, sepultado com Cristo, vivificado com Cristo, ressuscitado com Cristo, perseguido com Cristo e glorificado com Cristo. Esse é aquele que está unido em Cristo. Esse é aquele que é o Filho de Deus. O crente real, ele é um com Cristo. Esse é o crente real. A Bíblia diz: Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós.
Se Cristo está em mim, é porque eu estou unido a Ele, eu sou um com Ele. Se Cristo está em você, se Cristo está em nós, nós temos a esperança da glória. Nós temos a esperança da vinda de Jesus. Nada tira isso do nosso coração. O que é esperança? É uma expectativa, a expectativa de algo, né, que a gente espera acontecer. É uma disposição do espírito do homem que nos leva a esperar que uma coisa vai acontecer. Isso é expectativa. E o que é que está para acontecer a qualquer momento para aquele que é um filho de Deus? O que está para acontecer? Marcos 13, 26 e 27 diz assim, sabe o que está para acontecer? Verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Cristo em vós, esperança da glória. Essa esperança está no coração daquele que é salvo por Jesus Cristo. Uma vez o homem, irmãos, regenerado, justificado e unido a Cristo, vem o sexto passo que eu quero colocar nesta noite, que é a santificação. A santificação é um processo pelo qual um crente se torna realmente santo e justo. Santo não é o santo que algumas pessoas acham, né? Nossa, Júlio é tão bonzinho, só vive sorrindo, amável. Se for isso, eu estou fora. Vocês me conhecem, né? Santo, irmãos, no sentido de viver separado das coisas que no mundo não agradam a Deus, para viver as coisas que agradam ao Senhor. Santo nesse sentido, nós estarmos separados deste mundo, das loucuras deste mundo. E justo no sentido de nós nos aproximarmos mais da perfeição que há em Deus. Que há em Deus. É importante entender aqui que na justificação Deus apenas declara o homem justificado da condenação. Você está justificado, sobre você não há mais condenação. Mas Deus não faz o homem justo, porque justo plenamente só na eternidade com Ele. Só na eternidade. A igreja então está cheio de injusto? Tá. Injustos pecadores que amam a justiça de Deus, que almejam a plena justiça. A santificação na vida do crente, irmãos, acontece ao se cultivar diariamente a vida espiritual. Diariamente buscarmos cultivar a vida que está nesse livro, com o propósito de que? De nós nos aproximarmos mais da perfeição que há em Cristo Jesus, que há no nosso Senhor. 1 Pedro, no capítulo 1, verso 15 e 16, diz assim, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Tornai-vos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. É o que o Senhor quer de nós, que no nosso procedimento do dia a dia, nos nossos relacionamentos, nós nos tornemos cada vez mais santos, no sentido de aproximarmos da santidade que há no Senhor. Vale ressaltar aqui, irmãos, que o homem por si só, nós não podemos pensar que o homem por si só, ele pode santificar-se. Na santificação, o homem precisa esforçar-se para progredir em santificação. Mas é Deus quem santifica. É o Senhor quem realiza a obra. Esse esforço do homem com o realizar de Deus é o que Paulo nos mostra lá em Efésios 6, do verso 10 até o 18. Até o 18. Quando diz assim, quanto ao mais,
sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quanto ao mais, sede fortalecidos. Já começa aqui, ó. É o Senhor quem nos dá força. A força vem de Deus. Nós não temos capacidade nenhuma para rejeitar o pecado. Mas o Espírito de Deus que está em nós, aquele que é um com Cristo, aquele que foi regenerado, o Espírito de Deus está nele. E aí o Espírito capacita. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É Ele que nos dá força. Continua dizendo, revestivos, olha só o nosso encargo, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E em Filipenses 2, 12 e 13 ele diz, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer quanto como o realizar segundo a sua boa vontade. Na vida do crente real, verdadeiro, você pode não ter força de ler a Bíblia, mas ele diz aqui que Deus efetua em vós tanto querer. Ele te leva a querer, ele te leva a ter sede. Quando você está diante de um pecado, Deus te leva, Ele incomoda o seu espírito. Epa, cuidado o que você vai fazer. E aí você, acorda e renuncia. Irmãos, a grande luta na vida de um crente, a grande luta é conseguir ser mais perfeito aos olhos de Deus, porque é o que a gente busca, a estar mais próximo daquilo que o Senhor é, e que Ele quer para a nossa vida, é devido ao fato de nós gastarmos muito tempo para fazer morrer o velho homem, fazer morrer a velha natureza. Aceitamos a Jesus, mas temos uma natureza terrível que herdamos. A Bíblia diz que o Espírito milita contra a carne contra o Espírito. Então, nós gastamos tempo para poder fazer ela morrer. O crescimento, irmãos, espiritual não acontece de um dia para o outro. Não é da noite para o dia, num piscar de olho. Não. O Senhor nos regenera, Ele nos dá uma consciência nova acerca do pecado. Mas agora, pela santificação, você vai trabalhar as situações que levam ao pecado, trabalhar na sua vida, Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, diz assim, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, A salvação é um processo que pode ser comparado ao crescimento de um recém-nascido. Esse crescimento, ele é lento, mas deve ser continuado e nunca interrompido. Nasceram algumas crianças aqui recentemente, estão aí amamentando, e vão se alimentar sempre, principalmente nesse momento onde precisa de crescer saudável, ele tem que se alimentar. Assim é a vida do crente. Nós temos que nos alimentar para crescermos, porque senão não cresceremos. Se para nós crescermos depende da nossa própria vontade e esforço, nós devemos então esforçar-nos
no máximo, ao máximo, para que esse crescimento aconteça de uma forma mais rápida possível. Entenderam? Se para nós crescermos é necessária a nossa força de vontade, então de que forma que nós vamos crescer mais rápido? Nos dedicando. Diz lá o texto: desejai ardentemente. Olha só, desejai ardentemente. O que é algo ardendo? Coloca a tua mão ali no fogão a gás, lá na chama acesa, bota a tua mão para você ver o que é arder. Desejai ardentemente. Note que o crescimento, ele primeiro é voluntário. Desejai, é voluntário. Mas ele tem que ser voluntário e tem que ser ardente, desejoso. É preciso a pessoa desejar para crescer. O nível, irmãos, de crescimento espiritual na vida de um cristão depende única e exclusivamente da vontade da pessoa. Você pode estar aqui todo domingo ouvindo, mas se você não buscar crescer no Senhor, você vai ser sempre aquilo que você é. Irmãos, cresce quem quer crescer, e quanto maior a vontade de crescer, tanto maior será o crescimento. Coloque isso na sua cabeça. Cresce quem quer crescer. E aqui, após essas considerações que eu fiz acerca desse processo da salvação, eu respondo sem o mínimo receio de errar a pergunta: pode um crente salvo por Jesus perder sua salvação? Não, não e não. E por que não? Por quê? E aí eu lembro de novo da mensagem lá no nosso retiro do tema: quem é como o nosso Deus? Ninguém. Porque o nosso Deus é o único que, além de salvar, é o único que, além de ter o poder de salvar, ele tem o poder de guardar, de preservar a alma, a vida dos seus filhos. É o único. Irmãos, uma pessoa salva por Jesus jamais perderá sua salvação. Uma pessoa salva. 1 Pedro 1,5 diz assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, a nossa herança que está reservada nos céus, para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. O crente, irmãos, permanece crente para todo sempre, porque ele é guardado pelo poder de Deus. Mas, irmãos, nós só conseguiremos aceitar essa resposta, vocês só vão conseguir aceitar essa resposta, que você não pode perder a sua salvação, com uma convicção absoluta, se você entender o que é ser um crente em Jesus Cristo. Como eu já falei, a pessoa crente é aquela que passou por esse processo real, verdadeiro, do arrependimento, fé, conversão, regeneração, justificação, e que agora caminha dia a dia, buscando viver em santidade, por meio, do processo constante da santificação. Esse é o verdadeiro crente. O que passa por esse processo é o que nós podemos dizer que é um crente real. Crente real. Quem não passou por esse processo pode até ser chamado de crente ou evangélico, mas ele não é um crente real. Ele não é um crente real. É o joio no meio do trigo que Jesus separará no dia da colheita, lá na parábola do joio, lá em Mateus 13. Irmãos, é o que nós podemos chamar de crente nominal. Ele carrega o nome de crente,
ou um religioso, crente nominal ou um religioso. E isso é muito fácil de também entendermos, é muito fácil de constatarmos, quando nós lemos aquele texto conhecidíssimo que está em Mateus 7, que Jesus diz o que? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então não significa que eu com a Bíblia aqui hoje, dizendo para vocês sobre Jesus, que eu estou garantido em entrar no reino dos céus, não. Eu estou garantido sim, porque eu sou um salvo. Eu tenho essa convicção, com todos os meus problemas, que o Senhor me regenerou e que Ele me justificou. Mas carregar uma Bíblia, falar, nada disso é garantia. Senhor, muitos naquele dia dirão, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome não expelimos demônios, em Teu nome não fizemos muitos milagres, Senhor. Olha só, Senhor, tudo que nós fizemos. Então lhes direi, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Irmão, só Jesus sabe quem é o crente real e quem é o crente nominal. Só Ele. A Bíblia diz que pelos frutos a gente conhece. Mas eu nem arrisco a querer olhar pelo fruto de alguém e dizer que é ou não é. Porque uma vez eu ouvi de uma pessoa, ele disse, Júlio, quando nós chegarmos no céu, nós talvez teremos grandes surpresas. Pessoas que a gente jamais esperaria encontrar lá, nós vamos encontrar. E pessoas que a gente dava tudo que iria encontrar, você não vai ver. Irmãos, na mensagem também lá do retiro, eu falei acerca da liberdade que o homem tem de crer ou não crer em Jesus para a sua salvação. A liberdade. O arrependimento é pela fé. Pela fé. E eu falei lá o que era a fé. O poder de você crer ou não crer. Eu posso não crer. Tanta gente está por aí. Talvez tanta gente tenha aqui nesta noite, onde você está falando aqui de Jesus, e diz, aceita Jesus, você precisa de Jesus nesta noite. Porque se você sair daqui nesta noite sem Jesus e algo acontecer na sua vida, de tirar a sua vida, você vai para o inferno, porque a Bíblia fala assim de inferno e de um céu com o Senhor. Você vai estar roubado. Então a pessoa tem a responsabilidade de querer ou não querer. É o livre-arbítrio que Deus dá. Então eu falei sobre isso lá, mas hoje eu quero dizer aqui para vocês que eu não tenho o mínimo também receio em afirmar que essa liberdade que o homem tem, o livre-arbítrio que o Deus o deu, jamais o levará a perder a sua salvação, por causa da graça de Deus em sua vida, por causa da graça. Paulo em Efésios 2,8 diz assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Irmãos, dom de Deus aqui, é a graça da salvação, e não a fé. A fé é o que eu falei, o crer ou não crer, é uma consequência, é uma expressão do seu livre-arbítrio. Acerca dos dons de Deus, Paulo diz lá em Romanos 11:29, porque a salvação não é um dom de Deus, a graça da salvação não é um dom. O que Paulo fala acerca dos dons de Deus? Porque os dons, João Ferreira de Almeida, revista atualizada, diz, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. E o mesmo texto, na Nova Versão Internacional, diz, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Deus não se arrepende e nem revoga a salvação de um crente real. Deus não se arrepende. Pela graça de Deus, todo crente se encontra preservado para o encontro com Ele. Todo crente, sem a menor chance de se perder. Jesus declara que suas ovelhas jamais perecerão. João 6:37-39 diz assim,
todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que ele me deu. Me deu passado. Deus já me deu passado. Não é Deus me dará. Deus me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia, futuro. E nesse espaço de tempo, entre o tempo que Deus me deu, dizendo Jesus, e que eu ressuscitarei no último dia, nesse espaço de tempo, entre esse passado e esse futuro, do último dia, o crente real está com a sua salvação preservada. João 10, 28 a 29, Jesus diz assim: eu lhes dou presente, não futuro, a vida eterna. Eu não te darei a vida eterna se você for bonzinho, eu não te darei a vida eterna se você fizer cumprir os mandamentozinhos. Eu te dou o dia que você aceitou, o dia que você verdadeiramente levantou a mão e disse assim: Senhor, eu te quero, e agora eu te reconheço como o Senhor da minha vida. Naquele momento, Deus está pegando você, recebendo, entregando nas mãos do Filho, para cuidar de você. Eu lhes dou a vida eterna, e elas, suas ovelhas, falando das ovelhas, que somos nós, jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Ninguém poderá arrancar um filho de Deus, um crente real, das mãos de Jesus. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos, ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Paulo, tratando da vida cristã em Romanos 8,30, ele nos fornece algo maravilhoso a respeito dessa nossa segurança em Deus, quando ele diz lá assim, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Glorificação refere-se aqui, à consumação da obra salvadora de Deus na vida dos seus eleitos, que ainda vai acontecer no dia do Senhor. Mas nós já estamos glorificados, porque estamos guardados para esse dia. Aos que predestinou, Deus não predestina. Irmãos, presta atenção nisso, essa loucura aí da predestinação, Deus predestinou quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Que Deus seria esse que olha para a cara de um: gostei de você, vou te salvar; outro: não, vou te mandar para o inferno. Não é isso não. Deus não predestinou quem deveria ser salvo ou não. Ele predestinou que todo aquele que crê em Jesus será salvo. Esse está predestinado. Creu, está salvo. A doutrina, irmãos, da predestinação, ela reforça essa doutrina da preservação. Se Deus nos predestinou, Ele também nos preserva para a glorificação. É o que Paulo está falando. No mesmo capítulo de Romanos 8, versos 35 a 39, Paulo diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Será tribulação, angústia, perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Continua dizendo aqui, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem dos poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, nem qualquer outra criatura, nem o próprio crente pode se separar de Deus. Eu estou dizendo isso porque uma ocasião aí eu falei daquele versículo num grupo: aquele que meu Pai me dá, de maneira nenhuma eu lançarei fora. E eu ouvi de alguém dizer assim: Ele não lança fora, mas eu posso me lançar fora, eu posso escolher. Não, a graça de Deus não te permite. Uma vez salvo, uma vez regenerado, uma vez justificado, o Senhor está cuidando de você no seu processo de santificação. Ele está te guardando. É o poder dele. É o poder. Hoje,
mesmo que eu queira sair do caminho do Senhor, não tem possibilidade. Eu posso me regaçar todinho, me estrambelhar todinho de problema. Eu poderei estar no meu canto amuado, chorando de problemas, mas eu não tenho como recusar esse Deus. Tem. E o que é isso? É o poder dele operando em mim. É o poder dele. Agora, se eu não sou um crente real, se eu sou um crente nominal, nessa hora eu vou dizer o seguinte: é esse Deus aí que diz que é o Deus que resolve todos os problemas. Não quero saber disso não, vou para o mundo. Esse não é crente. Irmãos, em Efésios 4:11 e 14, diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Para que Deus concedeu esses ministérios no seio da igreja? Para quê? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, com vistas ao nosso aperfeiçoamento, ao nosso crescimento, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O processo da salvação, da santificação. Estamos aí, trabalhando com os irmãos. A igreja, o que é a igreja, irmãos? É isso aqui. Nós nos reunimos para compartilharmos, para louvarmos, para adorarmos, tratarmos de problemas, ajudar uns os outros. Estamos trabalhando. Chega um irmão novo, que se converte, imaturo, cheio de problema. Olhar para ele e dizer assim: esse daí é um desvio, é um torto, não se arrependeu. Não, ele está cheio de problema. Irmãos, a igreja, o que tem? O que tem no seio da igreja? O que pode ter no seio da igreja? Ex-prostituta, ex-ladrão, ex-assassino, tudo que não presta. Porque a igreja é constituída de um povo que um dia reconheceu que não valia nada, que estava perdido e que necessitava de Deus, da graça dele. Então é isso que tem no meio da igreja, gente cheia de problema. E não precisa de ser um prostituto, isso, aquilo, não. A própria pessoa, sem problema nenhum, um anjinho. Mas o dia que ele descobre que ele é um pecador, ele tem uma natureza terrível. E que ele precisa ser trabalhado por Deus. E diz lá, plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor de todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induzem ao erro. Isso aí. Somos trabalhados para estarmos firmes, não firmes para ser salvo, mas firmes para chegar à estatura de um varão perfeito, para sermos como Deus é, porque Ele diz: sede santo como eu sou santo. Certa ocasião eu ouvi aqui, no final de uma mensagem, num dia de ceia, quando o irmão diz: eu quero andar certinho, porque eu quero minha salvação. Isso não existe. Você tem que andar certinho, porque Deus quer que você ande certo, como filho de Deus, não como um das trevas, mas não para a sua salvação, porque se você é um crente, ela já é real na sua vida. Aos crentes de Filipos, Paulo escreveu assim, Filipenses 1:6: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, a obra da salvação, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo? A obra que Deus começou lá no dia que você resolveu aceitá-lo, com todos os seus problemas, está dizendo o quê? Que Ele há de completar essa obra até o dia de Cristo Jesus. Você vai cair, Ele vai te levantar. Se você é crente, você levanta. Irmãos, fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Fomos salvos da condenação, fomos salvos da condição de pecador, da condição nossa. Fomos regenerados e justificados. Agora, estamos sendo salvos das obras da velha natureza na vida da gente, que é a santificação. Cada dia o Senhor está nos salvando. Amanhã, quando você sair na rua,
que for no supermercado, que dá um comichão lá de pegar um negócio lá e passar no caixa não pagar, ou então, né, ou então comer um negocinho lá dentro do supermercado que não pode, que eles mesmos dizem que não é para fazer isso, aí você come e faz o seguinte aqui, ó, vai no lixo aqui, joga, passa no caixa e não paga. O Senhor te salva disso. Quando Ele mostrar para você, você está fazendo errado. Você está fazendo errado. Não é assim não. Aí você se arrepende e fala assim, Senhor, me perdoa. Ele te salvou de uma mazela, de um erro. Ele está te salvando. E seremos plenamente salvos no momento da nossa glorificação, que será a passagem para a eternidade. Aí sim, aí acabou tudo. A obra foi consumada. Na carta escrita por Paulo em 2 Timóteo 1, no versículo 12, nós lemos a respeito do próprio Paulo, quando ele diz assim, ó, sei em quem tenho crido, e estou certo, estou plenamente certo, de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo tinha certeza da sua salvação. Estou certo. E o que está na Bíblia é para nós acreditarmos e para nós vivermos. E aqui eu concluo a minha mensagem, dizendo, irmãos, que motivo maravilhoso nós temos para nos alegrar com esse Deus tremendo a quem nós servimos. Um Deus que nos guarda para a eternidade com Ele. Efésios 1, 13 e 14 diz assim, ó, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fosse selado com o Santo Espírito da promessa, o qual, ele, o Espírito, é o penhor, a garantia da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Irmãos, quando nós aceitamos a Jesus, nós passamos a ter direito a uma herança. E aqui Deus diz que o próprio Espírito dele é o penhor, é a garantia dessa nossa herança. É a garantia. Você não está tendo uma garantia aqui por ser bonzinho, por ser dizimista, por fazer boas obras, nada disso. Você está tendo a garantia aqui do próprio Espírito de Deus que habita em você, onde vai te conduzir dia a dia em verdade. Então, irmãos, miseráveis pecadores que nós somos, pecadores salvos por Jesus que nós somos, com tantos problemas, com tantos defeitos, nós somos selados pelo Espírito de Deus e guardados do poder destruidor desse mundo tenebroso, desse mundo corrompido pelo pecado. Que motivo maravilhoso para nós nos alegrarmos. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, que mesmo nessa condição de filhos de Deus, selados pelo Espírito dele, nós continuamos sujeitos a cometer pecados. A própria palavra nos diz em 1 João 1,8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós, porque nós somos pecadores por natureza. Entretanto, irmãos, o fato de eu cometer um pecado, o fato de você escorregar, fazer uma besteira, seja qual for a loucura que você fizer, seja qual for, do mais simples ao que a gente considera de mais terrível, né? Não significa que você venha perder a salvação por isso. Se nós escorregarmos e cairmos em algum pecado, a Bíblia nos dá a garantia do perdão. A palavra nos fala, Deus nos dá essa garantia, quando Ele diz lá, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E no verso 2 ainda, de 1 João 2,1, diz assim, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo.
Irmãos, se todavia alguém pecar, isso aqui significa o quê, irmãos? O pecado na vida do crente, na vida de um crente real, só pode acontecer por um escorregão. Por um escorregão. Ele não pode acontecer de forma deliberada. Eu faço o que eu quero, ninguém tem nada com isso. Não, você é um crente. Num determinado momento você fez um negócio. Quantos momentos a gente faz isso? Comete um erro, seja com o irmão, seja dentro de casa, com a família, fora, pensamento. Mas na hora que você comete aquele erro, na mesma hora o Espírito de Deus testifica com o seu, porque Ele testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos dEle, e mostra assim: rapaz, olha o que você está fazendo. E aí a hora que você baixa a cabeça, e você vai ao Senhor: Senhor, me perdoa, eu te confesso, eu fiz isso, me perdoa. E ali naquele momento, Deus te perdoou. Naquele momento você pode ter certeza do que ele diz lá: nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. Confessou, está confessado, está perdoado. E temos um advogado. Para que esse advogado? Para interceder por nós, para nos defender. Ele morreu na cruz por nós. O Pai nos deu a Ele para ser guardado, e agora Ele está nos guardando, intercedendo. Pai, esse miserável fez isso, mas não leva isso em consideração não, olha para o meu sangue lá na cruz, que eu morri por isso aí. E Ele nos guarda, trabalha conosco. Aqueles que caem, se afastam de Deus, sem se arrependerem, e nem confessarem os seus pecados, é porque nunca foram verdadeiramente salvos, e não porque perderam a salvação. Se alguém pecou, a gente ouve muito isso daí: fulano perdeu a salvação, saiu, está no mundo. Não, ele nunca foi um crente, nunca. É o que João diz lá em 1 João 2,19: eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. O que dizer de Judas? 3 exemplinhos aqui para finalizar. O que dizer de Judas, que era um discípulo de Jesus? Ele, ao trair Jesus, perdeu a salvação? Talvez alguém aqui pode dizer que Judas perdeu a salvação porque ele não perseverou até o fim. Baseado naquele tradicional versículo, Mateus 24:3, que diz: aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Ele não perseverou, perdeu. Judas, irmãos, não foi um crente que perdeu a salvação por não ter perseverado. Pelo contrário, ele nunca foi salvo. Ele era alguém que nós vemos como um crente, no seio da igreja, no meio dos discípulos, mas que na realidade nunca foi um crente real. Judas estava lá entre os 12. Será que alguém ali duvidava de Judas? Tesoureiro, Senhor, responsabilidade. Irmãos, Jesus ensinando na sinagoga, ele disse aos discípulos deles lá: não vos escolhi eu em número de 12, contudo um de vós é diabo. João 6,70, se referindo a Judas, que estava para traí-lo. E Jesus disse isso porque sabia quais que estavam ali naquele momento, naquela reunião, no meio do povo, quais que, ouvindo ele, não eram verdadeiramente discípulos dele. Jesus sabia quem era crente real e quem não era. Eu aqui não sei, mas Jesus nesta noite ele sabe quem aqui dentro é crente real e quem não é. Jesus sabe. Nós vemos aqui, irmãos, aliás, lá em João 6,64, nos mostra isso daqui: contudo há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Jesus sabia. Então, irmãos, nós vemos aqui que não é como se Judas tivesse uma fé verdadeira e ao cair em pecado, ao ter negado Jesus, ele perdeu a salvação. Pelo contrário, ele nunca teve uma verdadeiramente fé em Jesus, nunca. Jesus escolheu ele sabendo que ele seria o traidor.
O crente real, irmãos, não perde a salvação, porque guardado pelo poder e a graça de Deus, ele persevera até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Se você é um salvo, você vai perseverar. Não tem como não perseverar, porque você é um salvo. Você está regenerado, você foi justificado, você agora é guardado por Ele. Judas não era um crente real, mas era um crente nominal, um religioso. Ou melhor, ele era um diabo que diz Jesus, entre os verdadeiros discípulos. Aí você me pergunta, Júlio, mas por que Jesus escolheu um diabo para botar como discípulo? Por quê? Você pergunta isso para ele lá. Eu não sei. Mas uma coisa eu te digo. Talvez seja para nos ensinar hoje que a salvação em Cristo Jesus não se perde. Tá? O que dizer de Pedro quando negou Jesus 3 vezes? Ele perdeu a salvação? Em Lucas 22, 31, 32 diz assim, ó, Jesus falando para Pedro, né? Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, ó nosso advogado, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ó, eis que Satanás vos reclamou. Satanás anda ao nosso derredor, reclamando. Mas não tem vez para ele, porque nós somos guardados pelo Senhor, né? É verdade que se a fé de alguém, irmão, se perder realmente, então essa pessoa também perde a salvação. O problema é que o verdadeiro crente não perde a fé, porque o próprio Deus impede que a fé dos seus eleitos se desfaleça. Ele diz lá, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. A graça de Deus preservou a vida de Pedro, e preserva também a nossa. Pedro era um crente, e salvo por Jesus. No momento de fraqueza, Pedro negou. Talvez hoje nós negaríamos por muito menos. Momento de fraqueza. Mas a palavra em Mateus 26, 75 nos diz que ele chorou amargamente. E mais adiante a gente vê o encontro dele com Jesus. Que coisa linda. Quando Jesus fala a Pedro, quando te converteres. Pedro não era crente, tinha que se converter. Não é porque Pedro precisava ser salvo, não, irmãos. Mas porque ele precisava se arrepender do que tinha feito, de ter negado a Jesus, restaurando assim a sua comunhão com o Mestre. Ele precisava entender, errou, se arrependa disso, Pedro. Não sai daqui agora, vai para o seu barquinho para alto mar pescar, enfia a cara no chão, não, se arrependa disso e volte para mim. É lindo, irmãos. A conversão não é um ato único que eu falei. Pedro já tinha confessado a Jesus como Filho de Deus. Pedro, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, sobre essa confissão tua. A conversão não é um único ato. A conversão é aquele ato em que toda vez que você errar, se arrependa e restaura o seu relacionamento com o Senhor, porque o pecado nos quebra esse relacionamento. A prova de que Pedro era um crente em Jesus, a prova de que Pedro era crente mesmo, né, é que Jesus, ao falar para ele, quando te converteres, ele conclui dizendo assim, fortalece os teus irmãos. 2 coisinhas aqui. Jesus falando a Pedro, né, da necessidade dele se converter. Quando te converteres, ele fala referindo-se a Pedro como um irmão. Quando você se converter, teus irmãos estão aí, estão precisando de você, fortalece eles. Ser irmão é ser um salvo. De vez em quando eu fico olhando aqui, o crente chega ali, é uma pessoa que nunca viu, do mundão, amigo do mundão, ô meu irmão, para com isso. Irmão é irmão em Cristo.
Como é que Pedro conseguiria fortalecer os seus irmãos, sentindo-se abatido e sem autoridade por ter negado a Jesus? Como? Você consegue viver bem quando você faz uma porqueira, comete um troço horroroso, erra? Você consegue? Às vezes até para orar é difícil. Eu às vezes cometo uns errinhos em casa, principalmente com esposa, de compreensão, né? Porque é dentro do lar que a gente se mostra bem o que a gente é, né? Então às vezes eu erro, e como erro, né? E às vezes eu vou orar naquilo dali, eu fico assim, Senhor, eu estou até com vergonha. Aí eu falo assim, Senhor, ainda bem que o Senhor conhece os nossos pensamentos, mesmo antes da gente falar, mas mesmo assim eu sei que eu tenho que falar, porque Ele quer que eu fale, né? Mas até isso é difícil, irmãos, você perde autoridade. Então como é que Pedro ia fortalecer os irmãos desse jeito? Era necessário que ele se arrependesse para recuperar a sua autoestima. E o que dizer daquele membro da igreja de Corinto, que possuía a mulher do seu próprio pai? Esse aqui é cabeludo. Você já imaginou, homem? Você casado aí com, embora não é o certo para a igreja, tá? Mas vamos lá, você casado aí com a sua segunda mulher, e o seu filho abusando da sua mulher, da sua madrasta. Já pensou o que é isso? É o que esse infeliz aqui fazia. Lá em 1 Coríntios 5,1 diz assim, ó: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, a igreja de Corinto, imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, nem mesmo entre os endemoniados por aí estão fazendo isso. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Irmãos, Paulo atônito com um negócio desse, com a tamanha gravidade do problema, do fato. O que ele diz lá em 1 Coríntios 5, 3-5? Paulo dizendo, eu na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Quando eu me converti, eu li esse versículo, falei, que negócio é esse? Satanás destrói a carne, o bicho no pecado desse, mas o espírito é salvo. Que troço é esse? Né? Irmãos, tamanha era a gravidade desse pecado, desse problema, que Paulo entregou o indivíduo para Satanás, para que o espírito dele fosse salvo. Mata esse miserável, leva, tira do meio da congregação, acaba com esse escândalo. Paulo parece que não teve paciência com o infeliz. Então, irmãos, se o espírito foi salvo, desse indivíduo foi salvo, é porque ele era um crente em Jesus. Possivelmente, e aí a Bíblia não entra em detalhes, né? Possivelmente era um crente com uma carga tão grande de problemas, que certamente não tinha entendido o real significado, não tinha compreendido ainda o que significava a vida cristã. Talvez hoje aqui, alguém que veio aí de um problema de roubo, se converte, mas amanhã ele pode querer ir lá também, entrar na sua casa, lá num grupo familiar, e meter a mãozinha para levar alguma coisa que estiver dando bobeira para ele. Não é porque ele é um perdido. Se ele foi salvo, se ele é um crente real, é um crente com problema, que precisa ser trabalhado. Agora, aí você também me pergunta, por que esse irmão não foi tratado? Por que Paulo não botou alguém para tratar desse infeliz, ao invés de entregar ele para Satanás? Também não sei. Lá a gente pergunta para ele. Mas eu vou repetir a mesma coisa que eu falei no passado. Talvez seja para nos ensinar que salvação em Cristo Jesus não se perde. Irmãos, esse exemplo é terrível, mas é mais uma prova de que o crente, uma vez salvo, salvo para sempre. E aí eu finalizo dizendo, irmãos, a grande regra da hermenêutica
a ciência ou a arte da interpretação bíblica, hermenêutica, é que a Bíblia deve ser interpretada pela Bíblia, por toda a Bíblia. Ou seja, irmãos, não se deve usar um versículo apenas ou um texto para interpretar um determinado assunto. Deve-se usar todo um contexto da palavra de Deus. A Bíblia, existem vários versículos. Você vai encontrar aqui vários versículos que, se não forem bem interpretados, poderão fazer você acreditar que um crente perde a salvação. Mas baseados nessa grande regra, irmãos, de que nós temos que interpretar pela Escritura no completo, baseado nisso, não vamos usar esses versículos isolados para, interpretando-os fora do seu contexto, crer ou ensinar que a salvação pode ser perdida. Amém?